Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast Abre o Bico. Hoje recebendo Thiago Almeida de Araújo, um grande amigo meu, personal stylist, que veio falar um pouquinho sobre moda, falar um pouquinho sobre bom gosto e também falar outras coisas aí. Thiago, muito obrigado por você ter vindo. Que isso, irmão, sempre um prazer estar junto com você e mais essa empreitada. Você é goiano? Cara, sou de São Paulo, nascido e criado, com 25 anos decidi Da Zona cair, Leste lá? Zona Leste de São Paulo, ZL, gente. E decidi cair aqui em Goiânia. Quanto tempo você mora aqui em Goiânia? Moro aqui desde 2005, mas entre as idas e vindas, Goiânia, Brasília, Uberlândia, São Paulo também, voltei de fato para Goiânia no finalzinho de 2011. Aí de lá para cá nunca mais desisti de Goiânia. E quando você veio pra cá, você já veio trabalhando com moda, com essas coisas? Já trabalhava com moda em São Paulo, né, Danilo? Trabalhava na Brooksfield lá e decidi arriscar uma marca nova, na época chamava American Soul, que foi comprada pelo Ulisses, dono da Gentleman, né, em 2005 para 2006. E aí foi onde eu resolvi realmente Você ficar já em conheceu Goiânia. o Ulisses, então? Não, eu conheci o Ulisses aqui em Goiânia. Um cara assim, ímpar. Aí eu trabalhei na empresa dele, depois eu trabalhei na Brooksfield em 2006, aí fiquei mais um tempo, depois fui para Brooksfield, Guatemi de São Paulo e retornei para Goiânia. E fiquei mais um tempo aqui. Depois fui para Brasília. No retorno da Brooksfield, eu decidi trabalhar por Ulisses novamente. E eu sempre fiz uma piada com ele, foi sempre engraçado, né? Que a gente sempre profetiza. Sempre encontrava ele arroz no corredor e falava assim, patrão, vou trabalhar com o senhor um dia. E eu só chamava ele de senhor e senhora, como eu chamo até hoje. E num belo dia de junho de 2013, eu tive a oportunidade de atendê-lo na Crawford, na época onde eu trabalhava, e eles fizeram o convite para voltar para a Gentleman. Então, de 2006 para 2014, foram aí 8 anos de distância, que graças a Deus eu já tenho 9 anos trabalhando na marca mais charmosa de Goiânia. A Gentleman, ela é de que ano? Você tem noção quanto tempo tem de formação da Gentleman? A Ela é uma marca goiana, né? A Gentleman é goiana, regional, e ela tem 35 anos, 33 anos no mercado já, né? Com o nome Gentleman? Com o nome Gentleman Menswear, que na verdade o Ulisses trouxe na época antiga, assim, hoje real, mas ele trouxe a VR para Goiânia há muitos anos lá no É uma das marcas que assim. hoje eu não compro tanto, mas já comprei muito, porque o meu sobrenome é Viana Rabelo. Então fica VR. Eu tinha essa empatia com a marca por isso. E as roupas são muito boas também. O corte da VR realmente cortes bem bacanas. Eles têm uma modelagem muito bacana e vários estilos assim, bem legais, né? Então quando o Ulisses trouxe a VR para cá, aí ele ficou um tempo com ela, depois decidiu tocar uma marca própria, chamava Wolfgang. Isso foi mais ou menos meados de 90 e alguma coisa. O cara é desbravador. Não, ele é desbravador. E claro, junto com a Rose, né, que foi sempre a nossa diretora e meio que centralizadora assim, na parte de administrativa. A Rose é a esposa do Ulisses, sim. Aí ela trouxe esse projeto pra gente e, graças a Deus, depois migrou pra Gentleman, né? E para muitas pessoas perguntam, mas por que a Gentleman tem um barquinho? Porque ele sempre gostou do barco, né? Ele sempre gostou dessa coisa mais sofisticada. E eu acho que não teve um nome mais completo para a nossa marca em chamar Gentleman Menswear de um cara que ele realmente é um gentleman. O Ulisses, graças a Deus, assim, é uma pessoa que realmente ele tem a cara da marca que ele criou. E a produção é toda em Goiás? Então, porque hoje, eu digo porque diversificou bastante, né? Essa parte de produção de peças têxteis aí é uma coisa de louco. Cara, e é curioso dizer porque assim, hoje e a gente o nível tem... de qualidade também da Gentleman subiu assim, exponencialmente. Eu já acompanho a Gentleman antes de te conhecer, então eu vejo que melhorou demais. Hoje tá a nível, na minha concepção, Aramis, super. Assim, não perde nada não. Principalmente na parte de desenvolvimento de coleção, hoje a gente tem a Tamara, que é a filha do Ulisses, que trabalha diretamente na fábrica. Temos o Ricardo, que é o diretor de compras, um cara excepcional, conhece muito de moda. E hoje a pessoa que está mais centralizando nessa parte, junto com esse nosso contexto da parte de compra, desenvolvimento de compra e coleção, é o Rafael Machado. Rafa, você tem feito um trabalho realmente muito incrível e ele está com uma parceria muito boas com empresas de vários setores diferentes, de cidades diferentes, que são os nossos fornecedores. Então, por exemplo, a gente tem a Rafa, que é de São Paulo, que traz os nossos ternos que a gente desenvolve juntos, blazers também. Temos a Deluca, que hoje eles trabalham com uma linha muito fina de tecidos mais finos, sofisticados e cortes muito bem elaborados. Hoje a gente tem a PG4, da galeria PG4 do Jorginho lá de São Paulo, também de Franca. Eles são excepcionais. E essa galeria, eles desenvolvem modelos, só para vocês terem uma noção, para o Vasco Vasconcelos, o próprio Ricardo Almeida. Então, assim, são empresas de know-how... Subconceituado, né? Sim, são empresas de know-how muito grande para realmente trazer esse desenvolvimento para a gente, né? Para a gente realmente estar muito de acordo com essas marcas de um nível um pouco mais acima.
muito diferenciado de uma marca regional, né? Vanildo, traz uma água aí pra molhar o bico do convidado. Opa! Tem todas as coisas aqui também, não é só água não, viu, Thiago? É uma dúvida até minha, mas eu vejo que não é só minha. Eu tenho um conhecimento muito superficial. O que faz um consultor de imagem? Cara, consultor de imagem, Obrigado. ele tem... Obrigado, querido. Opa, O caiu consultor tudo. de Eu e imagem... Vanildo. Vanildo. O consultor de imagem, Danilo, ele tem a função de impulsionar a sua imagem através da vestimenta. Então, na minha consultoria, eu sempre prego que, primeiramente, 87% das vezes você não tem a segunda chance de causar a primeira impressão. E nós somos vistos em todos os lugares. Então, assim, como que você quer ser visto? Então, eu faço uma entrevista com ele, com o meu cliente, sigo os passos e dentro dos 7 estilos diferentes, elegante, sofisticado, moderno, urbano, enfim, eu tento traçar o perfil mais aproximado para ele e nisso com a roupa adequada, com o ajuste da roupa adequado, que isso, gente, é uma das coisas mais interessantes de uma roupa, porque assim, não se trata só de uma roupa de marca, pode ser uma Gentleman, pode ser uma Burberry, pode ser a marca melhor que for. Se ela não estiver bem cortada, ela já não é ideal. Então a ideia do personal style, do consultor de imagem, é realmente identificar o seu estilo e dentro da vestimenta ela poder te impulsionar. Porque você é visto, né, Danilo? Então assim, você sempre foi um cara que sempre se preocupou muito. Eu lembro quantas vezes você tinha roupas para ajustar, você sempre me chamou para poder se ajustar. Então assim, é muito valioso isso porque eu preciso que você fique realmente muito bem vestido para uma reunião de trabalho, para esse podcast como você está super bem vestido. Thiago, poxa, eu tenho que ir para uma reunião para receber um prêmio na Câmara, como vocês me convidaram, você e o Tchalu. Tchalu, obrigado mais uma vez pelo convite. Então, assim, eu preciso que você esteja realmente com a sua roupa própria e adequada para cada situação. É a questão customizável, né? Ficou parecendo uma coisa genérica, não. Sabe que aquele ali foi feito para aquela pessoa e moldou realmente no corpo daquela pessoa. Exatamente. Você falou uma coisa muito curiosa. É extremamente personalizado, por isso que nós chamamos de personal. Como vocês têm um personal trainer, como você tem um consultor de finanças, o personal style ele traz essa essência para você. Então assim, lá eu não cuido só também da roupa, do corte. Eu viso muito a parte de corte de cabelo, chama-se visagismo. Aquela questão da paleta de cores existe mesmo? Cara, existe, isso é muito curioso dizer. Que tá muito em alta agora. Tá super em alta. Traz um monte de cor, joga na pessoa, fala, ó, seu tom é esse, tal, são as cores que vão te valorizar, cores que vão te valorizar. Que é o que a gente chama das cores quentes, as cores frias, dessa paleta de cores que você realmente se adapta melhor. Essa questão de paleta de cores, ela fica mais enfatizada, Danilo, para as mulheres, que elas têm uma gama um pouco mais ampla, né? Então, por exemplo, se você for num guarda-roupa masculino, as cores mais predominantes, por exemplo, de ternos ou costumes, blazers, sempre serão as variações do tom de azul, sempre um azul médio, um azul noite, um azul marinho, um preto, um cinza claro, um cinza chumbo, e geralmente as camisas para combinar, elas sempre são ou branca, ou uma azul clara, ou uma rosa clara, ou uma lilás clara. Então assim, não tem muito aquela questão do homem, eu não posso vestir laranja, eu não posso vestir um pink, eu não posso vestir isso. Ele até pode, mas ele geralmente no dia a dia, no guarda-roupa dele, ele não usa essas cores mais fortes. Então ele vai usar essas peças quando... Thiago, eu vou para um cruzeiro. Como você fez o cruzeiro, que eu já te ajudei a fazer os looks do cruzeiro. A gente vai lá, faz os looks, a separação de looks. Então é um pouco diferente, essa roupa um pouco mais esporte. Mas para a linha office, geralmente sempre são os tons mais sóbrios possíveis. Azul marinho, preto, cinza, sempre dentro dessas escalas de cores. E se fosse para escolher um terno só, que cor você escolheria? Cara, eu vou escolher... Coringa. Fala, não, aí Coringa. Homem que não trabalha de terno e precisa ter um terno, Coringa seria esse. Gente, vai ser contraditório, mas o meu preferido é o cinza grafite, ou grey. Ele fica muito... O pessoal fala muito do azul marinho. O azul marinho, ele realmente ele é perfeito, ele é sofisticado e tudo mais. Só que o cinza, ele traz uma questão muito intrigante para a roupa, que eu consigo usar com uma camisa branca, uma camisa cinza clara e uma camisa preta, por exemplo. Então, eu quero fazer um estilo social fino para um casamento.
coloca um costume cinza, chumbo, uma camisa branca, uma gravata prata e um sapato preto, fica perfeito. Tiagão, poxa, eu quero fazer... E vai se destacar, né? Porque Não, todos os outros estão com azul marinho. Super. Inclusive, você falou uma coisa bem bacana. Tanto é que sábado agora tem um casamento do Eduardo pra fazer. Fiz um terno pra ele muito bonito, que foi um azul noite. Príncipe de Gales, ele é muito bem trabalhado. Pro pai dele e pro sogro, um preto. Os padrinhos vão usar uma cor um pouco diferente, vai ser um tom de cinza, mais pro claro, e eu vou com um cinza escuro, risca de giz, uma camisa preta, sem gravata, com lenço e um mocassim preto. Então realmente vai ficar bem diferente. Então hoje, se eu fosse escolher, para dar uma sugestão para vocês do primeiro terno, um cinza grafite. Vocês vão mandar super bem. Quais são os 5 mandamentos? Vamos focar aqui mais pro homem, que é a sua especialidade. Ele deve ter os 5 coringas do homem no guarda-roupa. 5 coringas. Já matamos o terno, agora 5 coringas. 5 coringas. De qualquer coisa, de acessórios, de sapato, de camiseta, não importa. Falou, Danilo, todo homem deve ter esses 5 coringas no guarda-roupa. Pronto. Primeiro coringa, gente. Um terno preto. Perdão, um terno cinza. Segundo coringa, um tênis branco, sem detalhe, de marca ou de sola, de nada. 000. O terceiro coringa vai dar uma duplicidade, mas não tem como, que é uma t-shirt preta e branca no guarda-roupa. Não erra. Uma bela calça jeans délavê, sem rasgados, sem muitos bigodes, que são aquelas lavagens. O que é délavê? Délavê é um jeans um pouco mais claro. Tá. Ele não é tão clarinho, mas também não é tão escuro. Ele fica mais ou menos num médio, tá? Esses 5. E, gente, acessórios como pulseira de relógio para dar um charme a mais no seu look, um bracelete ou uma pulseira, como você está usando uma pulseira de couro mais tradicional, mais clássica, para um costume cinza, por exemplo, já ficaria bem bacana. E usar uns colares, algumas coisas assim. E, geralmente, para os meninos que usam óculos, tem muitas hoje, gente, opções de armações mais arredondadas, mais quadradas, alguma coisa nesse estilo. Então, assim, nossa, já falei 5, já falei 6, na verdade. Mas pode falar, acho que quanto mais dica, quanto mais dica, melhor. Gente, um belo de um perfume. Pronto. Então pronto, ó, dica de graça. Dica de graça. Consultoria 0800 aqui no Abre o Bico. Aliás, pode molhar o bico, tem mais aqui. E vou dar uma dica pra vocês de um perfume classudo pra homem. Mas calma. É da Jequiti? Mas vai pra lá você. Vai pra lá. Gente, não é Jequiti, não é Rinodê, mas é um Bulgari for Home, que ele tem uma pegada mais amadeirada e ele é incrível. O nome é esse? Bulgari for Home. É um dos meus clássicos preferidos, até mais do que o Bleu de Chanel. Eu acho o Bulgari ali uma pegada um pouco mais fina, mais requintada. E pro dia, gente, eu gosto muito do ou Bulgari Aqua também, que ele é bem leve, ou um Aqua de Giotto Armani. Muito famoso. Super bem. Agora, há uma controvérsia bem bacana dessa linha, que é um Calvin Klein One. Gente, muito bacana, traz um frescor. Então, assim, vou lá, tomei um banho, vesti uma roupa, você passa, você sente a sensação de frescor, você sente uma sensação ali mais leve, mais propícia para a roupa que você vai usar, que geralmente vai ser uma camisa de linho, uma bermuda, com às vezes um chinelinho assim, às vezes um tênis, o próprio tênis branco para compor o look. Então fica essa dica de graça para vocês aí. Qual que é a gama de clientes que você atualmente atende, Thiago? O meio que você convive hoje para dar consultoria? Danilo, o meu meio de consultoria, ele é muito engraçado, eu gosto até de usar esse termo intrigante, porque ele não é um círculo muito aberto, né? Então, por exemplo, eu não tenho nenhum cliente engenheiro, eu não tenho nenhum cliente agrônomo, mas eu tenho um cliente muito específico, que é o advogado, como eu tive visto em algumas ocasiões. Eu tenho alguns clientes da área da medicina, Dr. William Pires, Dr. Pedro Neviani, Dr. Paulo Fernando, 2 nutrólogos bem legais. A parte também ali de corretores de imóveis, que é uma gama muito grande. Eu tenho clientes assim de níveis assim extremamente diferenciados. Inclusive, Adri e Rafaela, tô esperando vocês aqui, viu? Inclusive, eu ia falar mal de vocês aqui agora. A Rafa e o Adri são dos meus melhores clientes dessa área de consultoria de imobiliária, do ramo aí de
poxa, desde construção que eles fazem, até a parte de venda, de aluguel, enfim. Alfa Soluções Imobiliárias. Já caí na conversa deles. Já, Adler, um abraço pra você, Rafa. Abraço, também. beijo. Ó, esperamos vocês aqui na bancada. Logo vocês estão aqui. Então tem eles, aí eu tenho também desde do Marcelinho Moreira, da IBM. Poxa. É bem diversificado. Sim, bem diversificado. Então, assim, a parte. Aí algumas construtoras e algumas imobiliárias que a gente tem em parceria, como a Adão Imóveis, como a Urbis. Então, assim, tem uma gama muito você grande. Faz palestras? Faço workshops para eles, quando eles me convidam para fazer. Faço ali a parte de dress code, como é que faz, como é que não faz, de composições. Então, assim, ela é a minha gama mais ampla mesmo que eu tenho nesse mercado. Medicina, advocacia e imobiliária. São os três que realmente eu tenho mais, um número maior de clientes assim, representativos. Sua consultoria, que a gente já conversou, você vai até a casa do cliente, você não descarta nada dele, pelo contrário, você vai, verifica primeiro o que pode ser aproveitado e aí você faz ali os complementos, aí tira, coloca o que for necessário. O que você já achou de mais engraçado? Falei, cara, como é que a pessoa tinha uma coisa dessa dentro do armário e ele achava lindo e você falou, isso aqui não combina com nada. Teve isso? Já teve alguma coisa? Teve. Short estampado com garrafa de cerveja Heineken, com garrafa de cerveja de dólar. Cara, aquele short que a gente foi pro Rio de Janeiro há 50 anos atrás, que já passou. Gente, aquilo não usem, porque assim, não é legal. Usem ele dentro de casa, acho que é bacana. Às vezes pegar uma piscininha ali no prédio. Mas assim, tem muita gente, Danilo, é uma forma de falar brincando, mas é real. Tem muita gente que usa essa roupa para passear no shopping, para ir num bar de domingo com a namorada. Então assim, a namorada toda cheirosa, perfumada, aquela roupa linda, uma rasteirinha bonita, e o cidadão me usa um short desse da Heineken, ou um de dólar, ou um de bichinho, com a camiseta básica e uma havaiana. Nossa Senhora. Pra matar. Não dá, não dá. Então, realmente, essa fase é muito, muito complicada. E a questão da consultoria, Danilo, ela é muito personalizada e a ideia sempre quando eu passo das quatro entrevistas, né, que eu tenho, são 4 etapas, ela é feita. A etapa você principal... pode contar pra gente as 4 etapas? Conto. A primeira é uma entrevista, que ela leva geralmente de 30 a 45 minutos. Você não tem custo, que nela eu vou traçar o seu perfil. Saber quem é a pessoa, né? Vou traçar seu perfil dentro daqueles 7 estilos que eu falei para você e ver se realmente você vai ser um cliente que é interessante para minha consultoria te atender. Pai, Thiago, então você está querendo dizer que você não pega qualquer um? Não, gente, não é isso. É porque assim, eu tenho às vezes um cliente que ele não quer estar apto a mudar, mas ele quer mudar, então ele não consegue mudar. Então não adianta eu tentar fazer um trabalho com essa pessoa que eu não vou conseguir fazer uma transformação dele. Então, como eu dou um exemplo para você, eu tenho um cliente que ele é um pouco mais desleixado e tal, e eu oriento ele, por exemplo, assim, gente, uma coisa básica, mas é verdade. Olha, cabelo cortadinho ali de 15 em 15 dias, manter a barba feita ali de 2 em 2 dias, não esperar uma semana para você ir no barbeiro. São detalhes que não vai adiantar você vestir um terno Giorgio Armani, super bem cortado, com um sapato Ferragamo, com cabelo mal cortado, com a barba mal feita, às vezes com um relógio que não é legal, não é condizente com a tua roupa. Então tudo isso, ele manda um pouquinho, né? Então essa primeira etapa eu faço a triagem, vamos dizer assim. A segunda etapa, eu vou para dentro do guarda-roupa dele, pra gente saber o que está saudável ou não. Aí assim, e lembrando, gente, que na primeira etapa a ideia é sempre vocês não gastarem dinheiro, tá? É sempre vocês terem o que vocês precisam, que vocês já têm no guarda-roupa e deixar essas roupas ajustadas para você. A terceira etapa, nós vamos fazer a parte do personal shopper, que aí nós vamos fazer o complemento daquilo que você não tem. Então, como eu dei o exemplo para você que você perguntou das 5 peças fundamentais, olha, o Danilo tem um terno azul, tem um terno preto, tem um terno bege, mas não tem um terno cinza. Então eu coloco tudo ali dentro para ele e já te passo mais ou menos os médios de valores. Então quando a gente sai de casa para ir para o shopping, você já tem o norte. Olha, eu vou gastar X. Então assim, tem um mínimo? Tem um mínimo. Mas o limite é o seu limite, sempre vai ser o seu limite. Então você tem ternos muito bons que você encontra ali a partir de R$1.000, assim como a gente vai em Ricardo Almeida, do Google, você vai pagar 10, 12, 15. Isso fica sempre de acordo com o seu valor. Então não te imponho nada que você deve comprar.
Eu oriento você a cor que você deve comprar, o estilo que ele deve ser feito, mas a finança sempre é sua. Então lembrando que consultoria é para realmente você ficar bem vestido com aquilo que você tem e complementar o seu guarda-roupa de acordo com aquilo que essas peças vão faltando. Então essa fica na terceira etapa do personal shopper. A última etapa é as roupas que a gente ajustou, as roupas que nós compramos. Quando tiver tudo isso pronto, aí eu vou para o seu guarda-roupa novamente, que é a última etapa. Que aí é fazer o personal organizer. Eu coloco camisa do branco até o preto, calça jeans da clarinha até a escura, terno, tudo. Meia de gaveta, meia de cueca, gaveta de cueca, gaveta de meia, gaveta de sapato. Então assim, eu saio da sua casa com tudo literalmente pronto. E de brinde, claro, eu deixo sempre uma garrafa de vinho bem bacana para você, tomar com sua esposa, com quem for. Gostei dessa parte. E 5 looks de graça para vocês usarem, de acordo com o que vocês quiserem. Entendi, você monta os looks. Deixo tudo pronto. Camisa, a parte de cima, a calça e o sapato, sempre. Então deixo 5 produções montadas ali para vocês, só para vocês desfilarem em grande estilo. Que isso, praticamente o Ricardo Almeida do Cerrado. Rapaz, é o Thiago Almeida do Cerrado. Vou falar de um lugar que é muito especial para mim, que é onde eu te conheci, que é o DNA. Como é que você foi parar lá no DNA? Cara, DNA... O DNA é próximo ao Goiânia Shopping, onde você trabalha, Isso. né? DNA, gente. Quero fazer um elogio muito grande aqui, super breve, para o meu amigo Adriano Castro, da De Castro Imóveis. Ele era um cliente meu, virou um amigo meu. E na época ele sempre falava para mim, cara, você tem que dar um upgrade, você tem que dar um salto. Eu morava no Jardim América, num belo apartamento também, mas não era tão conceituado, eu não morava tão bem localizado. E quando ele me convenceu que eu tinha que ir pro DNA, eu falei, você tá maluco, Adriano? Como é que eu vou pra um lugar desse? Não tenho dinheiro, não tenho gabarito para isso. E ele falou, amigo, a partir desse movimento que você fizer, você vai ver que você vai conhecer pessoas interessantes. Cara, não deu outra. Jaime Estevam, que foi um dos primeiros moradores lá do prédio, hoje o nosso grande primeiro, né? síndico, primeiro morador. Vai estar aqui no podcast daqui uns dias. Jaime, ó, não vou nem falar quem vai ser o convidado com ele, porque é um cara de extremo gabarito. Gente, depois conheci Maria Cláudia, foi onde nós conhecemos o Adler e a Rafa também, da Alfa Soluções. E realmente, partindo disso, o meu nível de amizades ele mudou. Ele só deu uma piorada quando esse cidadão, gente, decidiu morar lá no prédio, que aí foi onde... Se quiser falar, fala pra sua câmera. Ah, pode falar pra minha câmera também? Quando esse cidadão, gente, decidiu morar no prédio, aí assim, era viagem pro Rio, era viagem pra não sei aonde, era encontro daqui, era a festa dos 30, que deixou assim realmente lembranças maravilhosas. E hoje é um grande irmão, um grande parceiro que eu tenho que falar olhando nos olhos de vocês, porque é um cara realmente de altíssimo garbo e elegância. Danilo Rabelo. Eu vou pagar nada pra você não, viu? Eu sei. Olha o meu jabá, o Pix. O esporte também na sua vida. Você já praticava esporte? Ou você praticou? Porque eu ouvi nas suas redes sociais que você tem praticado bastante esporte nos últimos meses, anos aí, né? Sempre você praticou esporte ou teve alguma virada de chave? Cara, eu sempre fui esportista, mas nunca levei a sério. E eu virei esportista, gente, foi uma coisa muito curiosa. Eu sempre tive um sonho de conhecer o Rio de Janeiro e de correr na orla de Copacabana. Eu sempre tive essa vontade. E eu falei brincando, mas é sério, quando a gente organizou a primeira viagem nossa pro Rio de Janeiro, do DNA, no DNA, gente, diga-se de passagem, fazer a janta lá, você saiu com uma viagem. Então eu comecei a cozinhar lá com a turma e do nada, de um jantarzinho, virou uma viagem pro Rio de Janeiro em 34 amigos, graças a Deus, muitos ainda presentes na nossa vida. E quando eu fiz a minha primeira vez, essa minha primeira corrida lá no Rio, eu senti uma energia muito boa na corrida, eu senti uma energia muito boa de questão de saúde, né? Então aliei já o que eu já fazia com um estilo de vida legal. Então comecei a alinhar um pouco isso. E a virada de chave mesmo foi quando a gente fez uma festa lá no 1º de maio, depois do carnaval, e eu olhei umas fotos, gente, eu tava muito barrigudo, tava feio, tava com peitinho, não tava legal. Aí eu falei assim, cara, preciso começar a correr. E nessa época, onde eu fui conhecer meu primeiro nutricionista, Luana Alves Lopes, que me fazia levantar às 5h30 da manhã para poder correr no Ricardo Paranhos. Então, daí pra frente, eu comecei a levar esse meu estilo esportista. Partindo do estilo de esportista da corrida, eu voltei a frisar no jiu-jitsu. Hoje eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, treinando muito bem, treinando muito forte. Então, eu trouxe isso como literalmente um lifestyle
que eu faço nas minhas viagens, que eu levo minhas roupas de malhar, minhas roupas de correr, cuidando bem da minha saúde e, logicamente, deixando um corpo mais adequado para vestir uma roupa mais próximo ao meu corpo, uma roupa mais sob medida. Então, tudo isso veio de uma vontade que eu sempre tive de ir pro Rio de Janeiro, que eu comecei a correr lá, e de uma necessidade, quando eu olhei minhas fotos, falei, cara, eu não posso ficar com uma barriga desse tamanho, não tem jeito. Então, hoje eu tô em 41, faço 42 anos, não tenho mais uma vida noturna, não me interessa mais, e levo uma vida um pouco mais regrada, sempre com esportes. Então, tem dias que geralmente eu pratico de 2 a 3 atividades de esportes, musculação, corrida de jiu-jitsu. Hoje eu estou dando uma alternada, porque estava muito desgastante, a gente não estava dando tempo de repor, né, com alimentação, com suplementação. Mas o esporte, ele veio, realmente, essa paixão, ela veio depois da primeira daquela viagem que a gente fez pro Rio de Janeiro. Que foi, a gente fez aquele bloco do Piqui, lembra? Gente, uma viagem maravilhosa. Pra história. O Thiago foi uma das primeiras pessoas que eu conheci lá no DNA. E uma das coisas que sempre foi sua marca registrada é que você cozinha muito bem. Como é que começou essa paixão pela gastronomia? Porque você consegue fazer desde um ovo frito muito bom até risotos maravilhosos. Você não tem limite na gastronomia, você é um cara muito criativo. Mas de onde começou essa paixão? Sua família tem restaurante? Existe alguma coisa do tipo? Cara, não. É engraçado que eu morava com meu avô, gente, ele cozinhava extremamente mal. Péssimo. E eu não gostava da comida do meu avô. Então eu sempre ajudei o meu avô a poder cozinhar, né? Na verdade, por poder comer uma comida que eu mais gostava. Então, a gastronomia, ela começou na minha vida mais com sentido de necessidade, Danilo, do que vontade mesmo. E logo após, foi a primeira vez que eu fui, no dia em que eu saí de casa, que eu fui morar em... Mas isso em São Paulo? Isso em São Paulo ainda. Quando eu fui fazer minha primeira faculdade em Bimorumbi... Aliás, você é formado em quê? Sim, publicidade e propaganda. Minha primeira faculdade é a segunda gestão de negócios na Camburi. Ela eu preciso terminar, gente, mas eu tenho uma faculdade já. Então, assim, aí eu morava numa república e eu era realmente obrigado a cozinhar. Então, a necessidade já passou por obrigação. Só que nessa obrigação foi quando eu comecei a pegar o gosto para isso, porque eu sempre gostei de comer bem, eu sempre gostei de criar algumas coisas, então eu sempre tive isso como uma mais curiosidade do que necessidade. E eu comecei a cozinhar realmente, de fato, quando um grande amigo meu virou Masterchef, Vinícius Rossignoli, trabalhava comigo no Flamboyant, no Goiânia Shopping, e eu acabei despertando. Ele trabalhava com marketing, ele não tinha nada com cozinha. Gente, ele nunca tinha fritado um ovo, engraçado, mas ele sempre teve curiosidades, sentir cheiro, de sabor, não sei o quê, e cara, de repente, do nada, ele sabia fazer ali meia dúzia de prato, mas ele foi parar no Masterchef. E tanto é que teve a inauguração do Cão Velho aqui com Fogaça, a gente estava lá, foi numa turma bem bacana. Ele é proprietário do Cão Velho? Não, ele cozinhava, ele cozinhou lá no Masterchef, ele era amigo do Fogaça. E quando o Fogaça veio pra Goiânia, ele chamou essa turma. Era ele, tinha até um policial, não sei se era tenente, como é que ele chamava, um cara bem fortão também. A gente foi cozinhar juntos lá. E eu comecei a entrar nesse mundo com ele. E como eu sempre conheci muita gente, como por exemplo a Simone Álvares, da Investe Mais, ela tem uma paixão por cozinha, a casa dela ela preza muito por uma casa confortável, mas a cozinha dela é muito boa. Ela construiu a cozinha para depois construir a casa, né? Ela construiu a cozinha primeiro, depois construiu a casa. Então ela chamava a gente para cozinhar, ele sempre gostou do meu tempero. E a Simone foi uma das pessoas que mais me incentivou a isso. Então ela fazia assim, amigo, hoje eu tenho um bacalhau aqui, vamos fazer? Simone, mas nunca fiz, tô te esperando pra gente fazer. Aí eu olhava uma receita ali na internet, às vezes ligava pro Vinícius, e sempre acabou saindo, porque assim, às vezes eu não sei cozinhar um prato específico, mas como a gente já tem mais ou menos uma noção dos caminhos das pedras, como é que faz, e foram saindo os pratos, foram saindo os peixes, foram saindo os risotos, e eu realmente virei especialista em risoto, cara, com uma amiga nossa do DNA, Daiane Caetano. Dai, um abraço pra vocês, saudade de você aqui em Goiânia pra poder cozinhar com a gente. É Rio Verde hoje, eu acho. Tá em Rio Verde, e gente, olha, e o risoto é engraçado que ela me ensinou uma tática de você deixar a manteiga no congelador para você fazer a primeira etapa, e na segunda etapa ela usou uma coisa muito bacana para deixar o risoto com mais brilho. Então você deixa a manteiga congeladinha e coloca no final só para você trazer um pouco mais de brilho. Então esses detalhes foi da Daiane. E essa vantagem que eu tenho da cozinha hoje é porque, além de ser muito curioso para cozinhar, eu sempre ouvi muito. Você fez algum curso? Nunca. Só de YouTube? Só de YouTube, olha lá.
E assim... Você é autodidata mesmo. Cara, e é interessante que sobre essa parte da cozinha eu me considero um pouco de autodidata, que eu tenho feito algumas coisas um pouco diferentes, algumas combinações. Hoje consigo ter uma noção muito grande de combinar, de harmonizar, né? Que não é combinar, para comida a gente fala de harmonizar um prato com vinho, a entrada com qual tipo de vinho que eu vou usar. Então tudo isso veio de curiosidade. E assim, e graças a Deus, eu sempre tive um ouvido muito bom para ouvir pessoas que tinham gabarito para isso, para realmente poder ensinar, né? E também, gente, tem que enaltecer muito os meus vizinhos do DNA, que sempre tiveram essa incentivo. Não, vamos fazer. Não, o Thiago vai fazer. E é uma coisa que eu gosto, sempre eu finalizo os meus jantares, o Danilo sabe, e eu com um jargão muito interessante, que assim, gente, cozinhar é muito fácil. Mas você servir aquelas pessoas que sabem ser servidos, aquelas pessoas que sabem receber, parece que o tempero, o amor ali, ele fica mais predominante. Eu faço com mais gosto. Então vocês veem que eu tô lá cozinhando, eu tô me divertindo lá, mas uma diversão focado, e corta aqui, corto de lá, sempre sorrindo, mas assim, sempre focado. E quando eu vejo os meus amigos se divertindo ali, aí pra mim não tem preço. Aí não tem preço. Quem não comeu a comida dele pode comer. Não é conversa fiada, não. Ele é muito bom mesmo na cozinha. Mas tudo surgiu porque seu avô não sabia cozinhar e você achava a comida dele muito ruim. Tudo surgiu, gente. E é bem engraçado que assim, é o que a gente sempre chama da necessidade, né? Cada um tem uma situação na mão. Então, com essa situação, você tem duas opções. Ou você desiste, ou você pega ela e resolve. Então, decidi resolver cozinhar a partir do momento que eu não conseguia comer uma comida tão gostosa. Não é que ele cozinhava mal, nada disso também, assim, porque também tinha as limitações dele, já era senhor, vai falar jeito. mal dele. Não. Que Deus o tenha, inclusive é um grande exemplo para mim de vida, tudo mais. E na minha casa, gente, ninguém veio da cozinha. Hoje minha mãe, ela sabe cozinhar ali o trivial, tranquilo, mas assim, uma comidinha mais tranquila, mais simples, mas assim, gente, o nhoque de batatas da minha mãe não tem igual. O yakisoba da minha mãe não tem igual. O pudim de leite da minha mãe, Dona Vanderly do céu. Pelo amor de Deus. Então, assim, essas comidinhas simples, mas aquela coisa carinhosa. Então, hoje o zelo que eu tenho foi justamente pelo zelo que minha mãe sempre teve. Minha família sempre foi muito pequena. Então, assim, era mais, até engraçado, mas é mais difícil você reunir família pequena, porque sempre um tá em cada canto. Então, você juntar isso é um pouco mais difícil. Então, sempre juntava, sempre fazia comidinha. Então, assim, a paixão da cozinha veio justamente por isso. Pela necessidade. Eu não tinha uma comida boa, falei assim, ou vou ficar com fome e vou cozinhar. Então eu comecei a cozinhar. E você nunca pensou em tornar isso um negócio? Nunca passou pela sua cabeça? Cara, Danilo, eu já fui muito questionado por isso, querido. Muito questionado. Mas assim, eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer fazer da vida, o que a gente tem que fazer da vida. Isso para mim, a cozinha, ela é um hobby, como o jiu-jitsu é um hobby, como a corrida minha é um hobby, como viajar para mim é um hobby. A cozinha, ela na verdade, ela é uma válvula de escape para mim para muita coisa. Então, dou exemplo para você. Poxa, hoje eu tive um dia, cara, maravilhoso, não sei o que, eu gosto de fechar esse dia cozinhando. Poxa, eu não tive um dia muito legal, não sei o que, às vezes eu cozinho, às vezes não. Mas o dia que eu mais gosto de cozinhar é esses dias que são muito, muito produtivos e muito cansativos. Thiago, poxa, mas você tá cansado, você não quer chegar em casa e tomar um banho? Eu quero chegar em casa, colocar uma musiquinha mais ambiente, penso num prato e geralmente, Danilo, a curiosidade de elaborar alguns pratos ou de replicar alguns pratos que eu já fiz, que eu já vi, são justamente nesses dias, onde eu estou muito cansado, gente, onde eu consigo me concentrar. E isso é engraçado, que a corrida você se desafia todos os momentos. Quando você está na musculação, você está com um supino aqui, isso diz o Cariano e o Musi. Cara, você não tem que pensar, você não vai pensar se vai comprar o carro em 10 vezes, em 15 vezes, você não vai pensar em nada. Ou você empurra a barra, ou ela vai cair em cima de você. Não tem jeito. Mas o que mais me deixa concentrado na comida, por incrível que pareça, para mim é a mesma sensação que eu tenho no jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu não é porque você está em cima que você está em vantagem, e não é porque você está embaixo tem desvantagem. E literalmente, de repente, girou de uma hora para outra, assim, que você tem hora que você fala assim, cara, e agora? Como é que eu faço?
Então a cozinha que mais se aproxima da sensação que eu tenho. É desafiador quando Cara, você faz um super prato que desafiador, você não super, domina, né? super. Porque assim, aí você... e geralmente um prato, quando eu vou fazer um prato, eu sempre tenho que testar ele 1, 2 vezes, às vezes 3. Porque assim, dependendo se eu vou usar a cebola de um jeito, se eu vou usar o alho de outro, se eu vou usar um jeito de outro, às vezes uma coisa pode roubar o sabor de outro. Às vezes a cebola pode oxidar. Às vezes tem pratos que às vezes eu faço um prato com molho vermelho que eu preciso dar uma adição de açúcar para quebrar a acidez. Tem pratos que eu faço do mesmo jeito. Dependendo do tempo que eu cozinho, eu já não preciso deixar esse toque de açúcar para quebrar a acidez. Então assim, cozinhar, gente, pratos mais elaborados, realmente eu falo que não é para qualquer um. Então por isso que eu consigo me concentrar muito na minha vida pessoal, na corrida, no meu trabalho, nas coisas, justamente por isso, porque você tem que ter uma concentração firme e se ali errar, você vai perder uma receita. Então, poxa, às vezes eu chamo uns amigos lá em casa para cozinhar, às vezes para minha filha, cozinho muito para ela, e não é aquela sensação de não posso errar porque eu não posso errar. Porque é chato, poxa, foi lá, comprou, elaborou tudo, e chega lá e comer uma comida ruim, não é legal, né? Então, assim, concentração realmente é 1000. Vamos falar um pouco mais sobre o seu lado pessoal. Livros. Tem algum livro que você recomenda, que te marcou muito, que você gosta? Danilo, eu sempre fui um cara de ler, não muito, confesso, mas hoje eu fico mais numa área com minha vida muito corrida, fico ali mais nos podcasts, alguma coisa ali. Mas tem um livro que realmente ele me marcou muito, inclusive ele até o nome dele é a minha playlist para correr e para malhar, chama-se Milagre da Manhã. Já ouvi isso. Já li esse livro, Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, para mim, ele é um dos livros mais encantadores que você tem, porque assim, digamos que você não acorda bem, você não tá legal e qualquer coisa, o seu dia não vai ficar legal. E a ideia do Milagre da Manhã é que assim, quando você entende que todas as manhãs que você acorda é um milagre que Deus está fazendo para você e você tem que aproveitar aquelas horas. Então se você vai dormir, sei lá, em X horas, se você tem, vou dar um exemplo, então, se você tem 16 horas para fazer, 17, 18, enfim, quantas horas você tem para fazer, cara, é um milagre que você teve de levantar cedo e de fazer aquilo acontecer. O que eu quero fazer da minha vida hoje? Porque sim, não importa o que a vida fez de você, e sim o que você fez com o que a vida fez de você. E é um fato. Então eu não posso lamentar. Então esse livro Milagre da Manhã, para mim, é uma das coisas mais ricas do que filho rico, filho pobre, que o pessoal tá hoje muito na moda, conversando com Deus Pai. Cara, não adianta você pegar um livro conversando com Deus Pai e não sei o que, não sendo hipócrita, tá, gente? Aí à noite você vai pra boate, aí bebe até a noite inteira, bebe até embriagar, aí amanhã você não lê, aí depois você não lê de novo, aí daqui 15 dias você posta lá como um cãozinho arrependido, 165 de 365 dias, cara, não resolve. Então assim, tudo, né? Vai com aquilo que você tem a constância. Então assim, o Milagre da Manhã realmente ele foi um livro que pra mim, pra minha história, pelo meu passado, que tá me desenvolvendo pro meu presente, eu sempre me baseio em estudar sobre ele. Mas gosto muito de ler coisas de moda, revistas de moda, de visagismo. Poxa, tudo que entra ali na minha parte de construção de imagem, eu me interesso bastante. Um show que te marcou muito? Cara, um show que me marcou muito, Danilo, não foi o show que me marcou muito, mas a situação desse show que me marcou muito. Cara, vai ser intrigante o que eu vou falar, não julguem, mas foi o baile do Denis no Rio de Janeiro com a nossa turma. Por quê? Cara, por quê, Danilo? Eu vi que ali realmente estávamos em 35 amigos de verdade, 34, desculpa. A gente estava em 34 amigos, que todo mundo foi com o mesmo propósito, ninguém ficava com aquela sensação de zoar um ao outro, com aquela sensação de rebaixar, mas sempre de brincar. E foi todo mundo junto pro show, e foi todo mundo embora junto do show. Então aquele show em si do Denis, não o show em si, mas a vibe da nossa turma, e eu não sou muito de show, essas coisas, e olha que eu gosto de música eletrônica, já fui em alguns shows dos Illusionize, já fui no show do Lil, já fui em várias festas eletrônicas, assim. Mas o baile do Denis, que a gente foi lá na Marina da Glória em 2019, no Carnaval... Foi pelo contexto. Cara, foi tudo pelo contexto, porque assim,
Assim, muito resumido, foi assim, a gente começou em 2 pessoas, que foi a Bruna e a Larissa, e de repente foi mais um, entrando mais outro, e de repente o Danilo começou a empolgar com a camiseta, a gente tem até hoje, eu tenho até hoje, era Pamonhas, Panelinhas, Pit Dog, Piqui, você vai lembrar disso, e atrás estava um hashtag Bloco do Piqui 2019. Então assim, foi realmente uma coisa que marcou muito, e foi tão contagiante, que de repente um começou a ir pelo outro, e o Danilo acho que foi um dos últimos comprar a passagem. Eu comprei 3 vezes a passagem. Ele comprou 3 vezes a passagem. Eu no jantar, tomava umas, comprava. No outro dia ele cancelava. Aí na outra vez ia de novo. Até que na terceira feira não tem como. E foi engraçado, gente. Foi até naquela época que a gente falava, se você não for, só você não vai. Gente, aí você imagina, a gente fazendo uma festa lá na piscina, num sábado, no domingo, com a galera lotada, e todo mundo ia, e o Danilo não ia. Aí no finalzinho de tudo ele acabou decidindo. Eu lembro dessa situação aí, um dia depois eu peguei o avião, não podia ir no mesmo avião que vocês, no mesmo voo. E a mulher falou, eu tava com a camisa, a mulher falou assim, nossa, esse grupo deve ser muito grande, passou muita gente aqui, vocês são umas 1000 pessoas? Eu falei, quase, chegando. Vocês fizeram tanta bagunça do aeroporto que o povo tava achando que era um bloco gigante. Gente, esse realmente, sim, pra questão de show, pra mim foi inesquecível, porque foi mais por um contexto mesmo do que pelo próprio show em si. Assim. Uma viagem marcante. Cara, viagem marcante, Danilo. Eu tive até agora em Punta Cana, voltei tem um dia, exibidão, graças a Deus, fiquei 6 dias em Punta Cana. Cara, foi muito gostoso, Isla Saona, onde foi gravado algumas cenas do Piratas do Caribe. Paris também foi uma viagem muito gostosa que eu fiz uma Eurotrip com meu irmão, foi muito gostosa. Barcelona e Madrid por conta do futebol, que a gente sempre gostava muito de futebol, então fui nos estádios, gostei muito. Cara, eu rodei bastante lugar do mundo assim, muitos, mas tem um lugar no mundo assim que eu quero voltar muito, inclusive com a minha mãe, é em Portugal, em Lisboa, para ser mais exatos na Torre de Belém, porque um dos únicos lugares que minha mãe tem vontade de conhecer é Lisboa. E quando eu tive lá em Lisboa com meu irmão e minha mãe não estava, eu sabia que era um lugar que ela tinha vontade de conhecer, aquele lugar me marcou muito. Mas me marcou por várias questões também, pela educação do povo, até pela facilidade da língua que a gente tem, a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, cara, é incrível. Poxa, realmente me marcou muito. E hoje, por eu cozinhar bastante, por eu gostar muito de vinhos, tive Mendoza também em novembro do ano passado, 2022, e lá realmente também me deixou com um gosto muito bom de pratos que eu já fiz de lá, aprendi a fazer uns chorizos diferentes, harmonizar alguns vinhos diferentes, a própria experiência de vinícolas. E uma coisa que eu não tinha muito hábito de fazer nos meus pratos era às vezes dar uma caprichada na entrada, sempre prato principal, e às vezes na sobremesa. Então hoje eu já consigo pensar num jantar mais num contexto geral assim, sabe? Então em Mendoza eu tive uma experiência gastronômica muito boa. Lisboa eu tive uma memória afetiva muito grande. Agora, um lugar, na verdade que vai dar duplicidade, mas 2 lugares assim que estão no meu coração e não tem jeito, não abro mão de fazer pelo menos uma vez por ano, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Thiago, por quê? Cara, Buenos Aires porque foi minha primeira viagem internacional, foi a vez que eu realmente saí de dentro de uma caixa. Eu pensava que a vida era só aquilo, pensava que era meio limitado, e realmente eu era. Graças a Deus eu tive essa percepção de sair de dentro da caixa, e graças a Deus continuar voando. Então correr no Porto Madeiro para mim foi uma sensação única, realmente, e ter passado na Ponte de la Mujer, de ver que realmente as mulheres têm um poder muito grande nessa sociedade, ela tem um papel muito fundamental, então isso teve um gosto bacana. E depois, no Rio de Janeiro, foi porque realmente eu sempre tive vontade de ir lá. E a primeira vez minha foi muito gostosa, e todas as vezes que eu vou pro Rio, eu sempre levo minha roupa de correr, sempre levo meu tênis de correr, que eu não abro mão de fazer essas coisas. Um amigo ou amiga para todas as horas, não pode ser familiar. Porque pode ser 2 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde. Um só. Danilo, eu limitar um amigo ou uma amiga... Não vem com somebody love aqui não. Cara, vai ser um pouquinho de somebody love.
mas eu já precisei de você algumas vezes e tive. Não. Deixa, então, vamos Um lá. atual, que você pode ligar a qualquer hora. Cara, um atual, então vamos falar na bucha. Você esteja com mais tempo de convivência, porque eu falo quase todos os podcasts, eu falo isso. A amizade é cíclica. Alguns têm missão, entram na sua vida, cumprem a missão e vão embora. Outros vêm com mais intensidade, depois diminui, depois volta, mas continua a amizade. E outros estão ali naquela fase, vendo aquele auge, daquele momento da sua amizade. Então, isso não é escolher que um é melhor que o outro. É uma pessoa que é para todas as horas, que você está firme. Cara, eu vou falar com muita propriedade, foi uma pessoa que entrou na minha vida há pouco tempo. E essa pessoa, Danilo, ela é muito curiosa porque quando me apresentaram para ela, me apresentaram de uma forma totalmente diferente de quem eu sou. Falaram para ela as coisas que ela queria, assim, que as pessoas queriam falar. E eu achei muito maduro da parte dela, inclusive uma coisa que mantém muito a nossa amizade hoje, é porque ela quis me conhecer pela ótica dela. Uhum. E não pela ótica que as outras pessoas falaram. Uhum. Porque muitas pessoas vão gostar de você do jeito que você é. Uhum. E muitas pessoas não vão gostar de você pelo Normal, mesmo nem motivo. Jesus Cristo teve É normal. unanimidade. Então hoje, Carla Coelho, uma irmãzona minha, Uhum. uma pessoa que eu gosto muito. Você trabalha com ela? Não, somos amigos de pouco tempo, mas e não é sobre intensidade, é sobre lealdade. Ele é uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que o que precisar, nós dois vamos nos ajudar. A minha filha gosta muito da Carlinha. Inclusive, essa viagem que eu fiz para Punta Cana agora foi uma viagem assim, da noite pro dia. Decidimos, 13 dias antes de viajar. Claro que com consciência, tudo certinho, mas assim, é uma pessoa que me incentivou a fazer. E é uma pessoa que eu tenho essa conquista da viagem, por exemplo, ela ficou super feliz. Poxa, eu cogitei de talvez fazer uma próxima viagem. Nossa, amigo, é isso aí. Poxa, eu quero cozinhar um prato novo. Não, amigo, vamos. E de repente também eu preciso de um ouvido, eu preciso de uma parceira para almoçar no shopping, a gente vai, a gente sai da igreja juntos, para num pit dogzinho para comer. Então assim, ela é uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que tudo que eu precisar, tudo que a Maria precisar, assim como ela, assim como a filha dela, eu tenho certeza absoluta que 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é realmente a lealdade dessa nossa amizade. Então eu estava sentindo falta da lealdade. Religião pro Thiago Almeida. Cara, religião, gente, é um assunto realmente muito... Você acredita em Deus? Acredito. E Deus tem feito transformações na minha vida muito grande. Hoje eu falo para você com muita propriedade que seguir os caminhos de Deus não é fácil, mas Deus honra. E eu falo porque eu vivi algumas situações na igreja que não vem ao caso, para não trazer uma sensação de falso moralista, onde eu abdiquei de coisas literalmente assim, carnais. Não estou falando de homem e mulher, não estou falando de nada carnal, tá, gente? Vocês já entenderam, mas eu estou falando para vocês de espiritualidade. E Deus me honrou. Então eu falo com propriedade. Você sentiu a presença de Deus? Senti a presença dele. E sempre que você é leal a Deus, sempre que você faz as coisas para ele sempre vai te retribuir. E não é fazer querendo nada em troca. É você saber que o seu Deus existe. É saber que as suas crenças, as suas orações, é você orar para as pessoas que você sente que realmente precisam disso. É você tentar trazer para as pessoas o incrível, o impossível. E até eu ouvi num podcast, que eu super resumir essa história, teve um cara que ele estava todo lascado, ele ligou numa rádio, e ele pediu, assim, né? Foi pedir uma ajuda, tal, não sei o quê. E teve uma outra pessoa que ouviu acidentalmente, tá, entre aspas, esse pedido dele. E o cara da rádio colocou, olha, esse é o fulano de tal, não sei o quê. Olha, o endereço dele é tal, tarará, tarará. Ó, se você quiser honrar, se você quiser abençoar, você faça uma boa ação para ele. E esse cara pegou o telefone dele, pegou o endereço dele, só que ele foi muito maldoso no comentário que ele fez. Ah, eu vou levar para ele, vou fazer isso. Ele fez uma bela de uma compra, fez tudo para ele. E no final eu vou falar que foi o diabo que mandou. Contrariando todas as leis de Deus para ele. Quando esse cara chegou na casa dele com todas essas doações, ele, nossa, cara, obrigado, não sei o quê. Nossa, tipo assim, né? Tipo, Deus me honrou, ele leva para cima. E no final o cara pegou e fez um comentário para ele. Cara, mas você não vai nem perguntar quem te deu essa cesta? Ele falou, não, meu amigo.
Vou perguntar não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então isso tá muito gravado na minha mente. Então assim, eu tenho a certeza e tenho a crença que Deus, ele existe e ele tá para mudar sim o coração das pessoas. Só que tem um detalhe também. Deus faz tudo, Danilo. Deus faz tudo, menos a sua parte. Perfeito. O homem tá empolgado hoje. Tiago, mas era isso. Prazer te receber aqui no podcast. Poxa, cara, que honra. Fiquei sabendo um pouco mais sobre a consultoria de imagem. Nós já temos uma amizade, você foi a segunda pessoa, a primeira foi a Maria Cláudia que eu conheci no DNA. E uma amizade que vai perdurar por muitos anos. Eu acho que é isso. Nós temos uma família DNA. Amém. Que ela cresce, às vezes diminui, mas a essência dela é a mesma. Essência. E muito obrigado, que Deus te abençoe imensamente. E abre o bico. Valeu, meu irmão. Pessoal, obrigado. Sexta-feira, meio-dia. Semana que vem tem mais. Fui.